do lado aqui dos experts aqui de mercado emergente. Acho que a gente falou muito de Fed, falou muito de Europa, mas uma coisa que, quando você é sales, você vê esses caras operando, você fala, puta, esse negócio vai andar. Esses caras estão entrando, esse negócio vai andar. E uma coisa que chamou muita atenção é como os fundos brasileiros pegaram muito bem, como o Parreiras falou, essa subida de juros na América Latina, né? Vamos falar de emergentes, mas vamos falar muito de América Latina. Para mim, a curva de juros no Chile era meio com 1 com 1,5. Isso aí foi negociar a 11, né? Então, se já é desafiador para um Fed, né, que tem uma economia desenvolvida, que tem dados muito mais fáceis de você acessar, o que se torna isso, você já tendo estado no Banco Central? O brasileiro já está acostumado com hiperinflação, etc. e tal, mas quando vocês olharam tudo isso vindo, qual que é a situação de Chile, Colômbia, México? Assim, eu literalmente acho que esses caras se perderam, né? Comenta um pouquinho. Ainda tem oportunidade? O que será que o Banco Central... Eu acho que bate até um pouco de desespero neles, né? Por tudo isso que aconteceu, né? Bom, lá tem uma questão específica, que são os problemas de inflação, e tem, às vezes, problemas macroeconômicos mais graves, né? A Colômbia, por exemplo, você mencionou, é um país que tem um déficit de conta corrente significativo e um déficit fiscal muito significativo. Aí você coloca um presidente de esquerda que o mercado não confia, bom, o resultado disso foi basicamente um grande sell-off da moeda. Então, enfim, existem coisas específicas que você discute em política monetária, né? E outras coisas é que a curva de juros, por exemplo, ela não reflete só política monetária. Ela reflete incertezas de natureza política, de incertezas de natureza fiscal, de risco soberano, de uma maneira geral, né? Então, é importante você dosar, quando você está olhando para uma curva de juros, que aspectos específicos você pode pensar. Não, aqui eu posso pensar só em inflação. Sim, por exemplo, vou dar um exemplo para você. O Chile, que chegou a ter juro de 0,5% durante a pandemia, né, e quando tinha o Pinheira como presidente e tal e tudo, né, era um país estável, um país considerável, né, era o país desenvolvido da América Latina, né, o caso bem sucedido e tal e tudo. Então lá você olhava para a curva de juros e pensava somente com a tendência de inflação, com a tendência de crescimento, como está funcionando e tal. Na hora que você criou, né, enfim, essa situação que acabou se desenvolvendo, com uma série de conflitos de natureza política, com uma mudança, né, política importante, né, com reescrever uma Constituição, de toda uma discussão sobre... Você está escrevendo a Constituição do país, né, é uma mudança muito básica do aparato institucional que você tem. E você está indo para um mundo que é muito diferente do que a Chile que você conhecia antes. Então, é natural que o prêmio de risco, né, seja muito mais alto, né? Então, essas coisas você precisa levar em consideração quando faz a análise, né? Então, curiosamente, né, tanto o Chile quanto a Colômbia fizeram mudanças importantes para o governo de esquerda, quando o México, que já tinha feito uma mudança para o governo de esquerda, todo mundo tinha o maior medo do AMLO quando chegasse lá, né? Na verdade, assim, dos governos de esquerda, o melhorzinho que tem é o do México, né? É aquele que você pode olhar para a política monetária e pensar muito mais em política monetária do que pensar nos outros aspectos que a Colômbia e o Chile, que é a mesma coisa que se aplica ao Brasil nesse momento. Né? A gente está olhando aqui para a curva de juros, né? Tem uma discussão grande, se está no final do ciclo, não está, a curva vai fechar, não vai. Não dá para você pensar no Brasil sem pensar na eleição e no resultado da eleição, né? Então, sempre existe esse dilema, né, de você, em que medida, quando você está olhando e tradeando juros, você está operando o ciclo de política monetária versus quando é que você está operando fatores estranhos a isso, que podem afetar muito a situação, né? O Parreiras mencionou aqui a situação da Alemanha, né? Uma coisa é você discutir a Alemanha e como é que você combate a inflação na Alemanha. Outra coisa é uma crise estrutural de energia, que tem um impacto, uma série de outras implicações. Então, enfim, é importante sempre separar um do outro. Acho que no caso do que a gente viu, no entanto, voltando para a sua pergunta original, né, de o que a gente viu na América Latina que operou esse negócio vindo? Assim, era uma assimetria gigantesca de juros. O juro no Chile estava meio. Para quanto ele ia? Você ia para baixo, mas ia para zero? Né? Por outro lado, para quanto que ele ia para cima? Né? Foi para 11, como você mencionou. Então, era completamente... O juro no Brasil estava em 2. Ia para quanto? Né? Por outro lado, podia subir muito. Mesma coisa a Colômbia, mesma coisa o México. O México até foi o que caiu menos, né? Ele caiu em torno de um pouco abaixo de 4,25, chegou perto de 4,25, por exemplo. Então, assim, existe uma questão de você avaliar a situação de cada país, mas como gestor, e aí não como economista, você tem que identificar aonde estão as assimetrias. Porque é na assimetria que você fala o seguinte, olha, aqui tem pouco para perder, aqui tem muito para ganhar. Então, põe lá e depois você vê o que acontece, né? Foi mais ou menos isso que funcionou.